ministério de louvar. Pela primeira vez eu levei um playback ali, né? E aquela igreja me deu a oportunidade. Eu comecei a louvar de playback, né? Só cantava uma música só por culto, dias de domingo. E o meu pai começou também a trabalhar mais na igreja, nas finanças da igreja, como tesoureiro, e foi começando a trabalhar, e depois ele foi separado de diácono, presbítero, até que foi consagrado a ser pastor. E, em um determinado momento, o Senhor nos direcionou a abrir o Ministério Batista Ebenezer, né? Nós fomos ali para aquele espaço ali em frente à SOT, e ali foi quando tudo começou, né? Quando começou o Ministério de Louvor, pouquinhos irmãos, né? A gente podia contar nos dedos a quantidade de pessoas que iniciaram aquele trabalho ali. E falar do Ministério de Louvor em si, eu ainda muito nova, não tinha experiência em liderar ministérios. Eu só tinha certeza de uma única coisa, que eu queria adorar a Deus, eu queria levar a igreja à adoração, eu queria pegar para mim aquela responsabilidade. Eu não ministrava, eu apenas cantava, separava os louvores e chamava o meu pai para ministrar no meio dos louvores, quando a gente mudava de música. E assim a gente foi fazendo os louvores da Batista Ebenezer. Eu separava alguns louvores, pegava com os meninos da banda, que na época era Moisés, no teclado Maurício, que é o irmão de Moisés, Galego na bateria, Thalita cantando comigo, meu irmão também ajudava um pouquinho na voz masculina e Itamar na guitarra. Então a gente separava aqueles louvores, né? E ninguém ministrava, só quem ministrava era o pastor José Mário, o pastor presidente, meu pai. E além do Ministério de Louvor, eu também me aventurava a entrar em outros ministérios, né? Que é o da dança. Eu levantei também o Ministério de Dança da igreja, né? As meninas daquela época era Catarina, eu dançava também, Sayonara, não recordo mais das outras meninas, mas já passaram algumas, né? Tamara, Camila, que hoje são líderes em outras igrejas, lideram Ministério de Dança, Jeane, em outras igrejas, né? Casaram e saíram. Então eu repito, não sabia liderar como liderar, então algo foi tudo muito novo para mim, né? E cabecei também o Ministério Infantil, liderava praticamente todos os grupos da igreja, né? Que é uma igreja pequena, não tinha ninguém, então eu me mexia muito para fazer isso, aquelas cantatas de Natal. Eu lembro que eu inventava de fazer a cantata de Natal e juntava as crianças da sede, aí a gente abriu também uma congregação no bairro Tabuleiro, ia ensaiar as crianças lá no Tabuleiro também, não fazia nada da vida, então eu cuidava dessa parte. Entrava de férias, usava o mês de dezembro inteiro para isso. Todo só para isso, né? Para fazer as cantatas. Ensaiando as crianças, aí depois a gente juntava aquela cantata linda, né? Todo mundo, Michel louvou todo a caráter. Então assim, eu me dedicava bastante, e eu me lembro de uma frase que eu disse para o pastor, meu pai, porque algumas pessoas mais experientes entraram no Ministério de Louvor, mas acabaram que saíram, e ele sempre ficava com aquela preocupação, e agora, né? Porque eu, muito inexperiente, eu não tomava assim 100% de conta, né? De ministrar, de abraçar. Então, quando via uma pessoa mais experiente e saía, ele ficava, como pastor presidente, muito preocupado. E eu me recordo que eu falei uma frase para ele, eu disse assim: pai, pastor, não se preocupe, porque enquanto eu tiver fôlego de vida, não vai se acabar o Ministério de Louvor na Batista Ebenezer. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho assim, com muita humildade no meu coração, a alegria de compartilhar durante esses 20 anos que eu participo do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor em 2006. Comecei a frequentar a igreja em 2005, em 2006 eu entrei no Ministério de Louvor.
E de lá para cá Deus tem levantado nossa vida ministerialmente, né? Tem nos sustentado há tantos anos à frente do Ministério de Louvor, há tantos anos fazendo adoração na igreja, e o que não é comum, né? A gente vê que pelo período que a igreja tem, 20 anos, muitas pessoas que faziam louvor e adoração na nossa geração, da nossa época, saíram, estão envolvidos em outros ministérios ou desviaram, e manter a chama do louvor e da adoração, a empolgação para ir lá e fazer isso é uma honra, mas ao mesmo tempo também é muito árduo. E eu sou muito grato a Deus porque eu, ao contrário de Maísa, quando eu entrei lá, eu não tinha nenhuma história de cantar antes, né? Maísa já tinha um chamado ministerial desde muito nova. Eu nunca cantei em playback, eu nunca cantei em outras igrejas. E quando eu entrei na Igreja Batista Ebenezer, a gente juntou um grupo lá para formar um segundo ministério e começamos quase que numa brincadeira de adolescentes. E eu não tinha dimensão de onde isso iria nos levar, né? Hoje nós não somos apenas um casal de louvor e adoração, mas nós somos pastores da igreja, né? Auxiliares. E para a honra e glória do Senhor, a gente já escutou muitos testemunhos do que as pessoas viveram através do louvor, né? Do louvor da Batista Ebenezer. Testemunhos de cura, testemunhos de até carro ligar, né? Só da vizinhança, da pessoa estar na vizinhança ali do nosso novo templo e ouvir a minha voz louvando. O carro estava sem ligar e do nada, quando começou a escutar aquela minha voz cantando, o carro começou a ligar. Outra fato que marcante, né, pelo menos para o meu ministério como Ministério de Louvor, foi no início, lá na SOT, quando eu, ainda no meio do louvor, não tinha ainda acontecido a pregação e nem o apelo. E de repente, eu cantei aquela música Águas Purificadoras. E quando eu cantei aquela música Águas Purificadoras, na hora do meio do louvor, toda a família assim do meu pai. Eu lembro do meu tio Marquinhos, Leninha, meu tio Carlinhos, Ronilda, os filhos, tia Sinalva, tia Cota, a Cris. Eu lembro de toda a família do meu pai vindo até a frente do altar e se ajoelhar. E eu sem entender o que era aquilo, e eles falaram, a gente quer aceitar Jesus, nós queremos aceitar Jesus, isso no meio do louvor. Foi algo assim que me marcou muito, porque ali foi mais uma confirmação do meu ministério, do meu chamado, né, para a área do louvor e também para o Ministério Batista Ebenezer, né, porque foi lançada uma palavra profética que se aquele ministério fosse um ministério que realmente fosse de Deus, que fosse a vontade de Deus, primeiro iria começar primeiramente a aceitar Jesus pela família do pastor presidente, e foi o que aconteceu. Acho que a palavra que representa a Ebenezer para mim é fundamento, sabe? A Ebenezer foi a base de tudo, sabe? Tudo que foi construído, eu não consigo imaginar como teria sido a história da minha pessoa se eu não tivesse conhecido a Ebenezer, se eu não tivesse me envolvido, se eu não tivesse sido chamado, né? E obedecido os passos do chamado dentro da Batista Ebenezer. Acho que tudo que está ao redor teria desmoronado. Para mim, a Ebenezer é o fundamento de tudo. Tudo que Deus nos fez viver está ligado ao Ministério Batista Ebenezer. Então eu tenho uma gratidão imensa, né? A Ebenezer era uma mocidade muito acolhedora. Então nós fomos, eu junto com meu irmão, né, nós viemos de um contexto de uma outra igreja que o pastor tinha falecido, e nós encontramos um grupo de jovens que nos abraçou, que nos deu carinho e nos deu a oportunidade de crescer. Sobre os jovens da igreja houveram várias fases, né?
alguns altos, alguns baixos também, mas algo que me faz recordar mesmo é que o meu ministério pastoral começou na Rede Jovem, né? Quando as nossas primeiras pregações, né, nossas primeiras ministrações foi dentro da Rede Jovem, foi ministrando para os jovens, né, falando ali em cultos muitas vezes com 10 pessoas, 10 jovens, 8 jovens, cultos muito pequenos, tudo muito simples, mas que tudo aquilo ali é uma fase, é um treinamento do Senhor, né? A gente não... Exato, eu me envolvi com a escola dominical dos jovens muito novo também, acho que com 17 anos, logo depois de pouco tempo eu já comecei a dar aula na escola dominical com jovens e fui professor da EBD dos jovens por muito tempo também. E assim, a mocidade da Ebenezer nos proporcionou a condição de crescer e hoje como adultos temos a condição de sermos pastores, né? Então eu sou muito grato a esse tempo de aprendizado na Rede Jovem e eu sei que Deus tem levantado novos líderes, uma nova geração, né, de jovens que estão aí para assumir o bastão aí para crescer ministerialmente assim como nós tivemos nossa oportunidade. Eu costumo dizer que a Rede Jovem hoje eu comecei a me identificar, a querer ter essa sede de pregar dentro da Rede Jovem quando eu vi a Thalita. Acho que hoje, durante esses 20 anos, se a gente pode dizer que uma pessoa marcou muito foi Thalita. A Rede Jovem da Batista Ebenezer, essa pessoa foi Thalita, né? Thalita que não está mais no nosso meio, não está mais presente. Mas quando eu vi a Thalita pregando, eu dizia, meu Deus, eu quero pregar desse jeito. Eu ficava assim querendo muito liderar e ser do jeito como ela liderava. E quando Deus me deu a oportunidade de liderar os jovens, eu recebi assim problemas muito, inusitados, como no meio da madrugada, no meio da noite eu recebi ligações de jovens querendo se matar, querendo tinha acabado de tomar alguns remédios, medicações, querendo pôr fim na sua vida, e eu não me deparar com aquela situação e precisar buscar em Deus como ajudar aquela pessoa, aquele jovem. E eu me recordo também de aconselhamentos amorosos, né, que sempre tem. Então eu comecei a enxergar os problemas de jovens como problemas mesmo, porque às vezes não os adultos, eles acham que são bobagem, que são besteira, né? Que aquilo ali todo mundo passa, que um dia passa. Mas eu comecei a enxergar e a sentir, a pedir a Deus, né? Isso foi no congresso do Detox em Salvador, porque eu fugia o tempo todo de ser líder de jovens, né? Mas Deus, quando eu fiz a oração para Deus, eu disse, Deus, eu aceito o chamado de ser líder de jovem, mas eu quero sentir a dor deles. Eu quero sentir o que eles estão sentindo para poder ajudar eles de alguma forma. E todas as vezes que eles me procuravam, realmente eu sentia uma dor dentro de mim, né? Eu já lidei com jovens também que foram abusados sexualmente e aquilo me marcou muito, porque eu senti como se fosse minha filha mesmo sendo abusada sexualmente ali. Então a gente já tratou diversos problemas, né, envolvendo o jovem. Graças a Deus no Ministério Batista Ebenezer nós temos muitos testemunhos para contar. Você não se coloca num pedestal, você se coloca no mesmo patamar da gente, porque a gente é falho, nós somos falhos. E aquilo ali eu peguei para mim, porque quando eu me coloco na situação de super crente, super cristão, que vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, eu meio que me afasto mais das pessoas, eu me afasto dos problemas que as pessoas enfrentam diariamente. Então aquilo ali me marcou muito o meu ministério. E eu quando eu vou pregar hoje, eu sempre me coloco nesse patamar de ser igual às pessoas que estão me ouvindo. Então o aprendizado para a minha vida pastoral dentro dos jovens também foi algo assim muito marcante. Nós tivemos alguns retiros memoráveis, né?
algumas programações. Logo lá no início tivemos o projeto Cristo nas Ruas, que a gente saía também com o Ministério de Louvor e os jovens para evangelizar em algumas localidades aqui em Juazeiro. Tivemos alguns retiros de jovens bem memoráveis, né, lá na Chácara Dom Bosco, ali na Estrada das Pedrinhas. Tivemos muitos acontecimentos interessantes. E uma das coisas que me faz lembrar com muito carinho dessa época dos jovens, da liderança da Thalita, foi um período que a gente passei particularmente por uma fase muito ruim na minha vida pessoal, com problemas que acabaram me afastando temporariamente do Ministério de Louvor, e naquele momento a liderança da Thalita foi fundamental, né, para que a gente não desviasse, para que a gente não tomasse atitudes erradas. E eu também tenho uma gratidão muito grande por tudo que Thalita fez durante esses anos, e também tenho uma gratidão muito grande por tantas e tantas pessoas que passaram por essa liderança de jovens, né? Pela a irmã Kézia, irmão Jorge nos ajudaram por um tempo. Tivemos Janete. Eu lembro de um congresso que Janete fez logo lá no início, que era um encontro de jovens, que ela ficou procurando alguma coisa para marcar os jovens, e aí ela botou um bocado de biscoito. Você lembra desse? A gente comeu biscoito o dia inteiro, irmãos, e eu não entendi. Eu digo, Jesus, só tem biscoito nesse negócio. Mas foi tanta bolacha Maria que a gente comeu naquele dia. Mas eu lembro, eu tenho um carinho muito grande por aqueles momentos, porque... Muito divertido. Era divertido, moldou a nossa adolescência, e também nos deu essa base para depois, quando nós fomos à frente, também fazer aí outras festas. A minha perspectiva é só pra frente, é igual foguete, não dá ré. Eu acho que 20 anos passou muito rápido. E a gente não começou nem a viver todas as promessas que Deus tem preparado para esse ministério. Nem começamos ainda. Eu enxergo coisas muito grandes. Nós temos a cada dia crescido, né? Conquistamos o nosso templo recentemente, que foi o nosso grande sonho. E a expectativa que eu tenho, acima de tudo, é que o Senhor, Ele continue nos ajudando. Se até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, porque eu creio que Juazeiro, que essa região, o Vale, nós temos muito ainda para sermos usados por Deus, para abençoar essa região. Então, mais do que sonho estrutural da igreja, a gente sonha muito com vidas, mais vidas, e principalmente acho que o meu maior sonho particularmente é ver essa nova geração, sabe, ganhando mais testemunhos, mais vidas, fazendo obras maiores do que as nossas. Eu tenho muito esse desejo, sabe, que a nova líder dos jovens, a atual líder Vitorinha, sabe, que as meninas da dança, a Tainá, que elas voem mais alto do que a gente, sabe, eu quero que que a nossa história seja assim, realmente o início, que eles alcancem voos maiores, que cheguem mais pessoas, que elas ganhem mais pessoas. Então, que os meus filhos, que Benjamin seja o novo líder do Ministério de Louvor e que traga algo assim, sabe, de muito impacto. Esse é o meu sonho para o Ministério Batista Ebenezer no futuro. Que Levi seja um profeta, um pregador muito maior do que o pai, do que a mãe. Esse é o meu sonho. Hoje é o meu sonho para o Ministério Batista Ebenezer. Eu acho que quando a gente fala da história da Batista Ebenezer, não dá para desvincular isso do pastor José Maia, da pastora Gisélia, mas tem uma figura dentro da igreja que para mim é fundamental em tudo que aconteceu, que é minha esposa. Minha esposa sabe o quanto eu admiro ela, a quantidade de dons que essa mulher tem. Mas ela foi usada por Deus em tudo, sabe? Mas ela faz tudo, cara.
Eu fico impressionado como Deus capacita essa menina para cuidar de criança, cuidar de jovem, cuidar de mulher. Vai fazer chorar. Dar aula, pregar, sabe? O profeta tá. E eu fui alcançado por isso, sabe? Quando eu conheci ela, eu estava numa fase da minha vida que eu estava quase me desviando. Mas teve um testemunho, nós estávamos viajando em um lugar longe, e ela, longe dos pais, menina jovem, se manteve fiel, sabe, diante de Deus, e mostrou para mim que era capaz um jovem se manter cristão, mesmo longe dos pais, e aquilo ali me marcou de uma forma que eu disse, meu Deus, então esse negócio de ser crente funciona, é possível mesmo. E irmãos, como Deus usa ela, para me abençoar, como Deus usa ela para levantar nova geração, como Deus usa ela com sabedoria, irmãos. Muitas vezes o gabinete pastoral dela é a cama daqui de casa, né? Quantas vezes ela trouxe jovens para dormir aqui, em dias que eu saía para dar plantão e trabalhar fora, ela trazia jovens aqui e passava a noite e conversava e aconselhava, sabe, irmãos? Ela é muito cheia de dons. Eu não consigo enxergar como a Batista Ebenezer poderia ter crescido durante todos esses anos sem a bênção, sem a presença. Eu era muito pequenininha, né? Quando eu fui para Ebenezer, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 33. E minha vida na dança começou na Ebenezer. Nunca imaginei, sempre gostei de dançar desde pequenininha. Eu dançava no meio da rua. E quando entrei na igreja eu vi que poderia dançar na igreja. E aí foi quando Maísa me chamou para participar de uma apresentação do aniversário do pastor. Que foi uma música que depois daquele dia a gente dançava todo ano. Era todo ano, acho que o pastor nem aguentava mais. Que era Parabéns Pra Você, de Aline Barros. Era todo ano. E foi nesse momento que eu entrei na dança, né? Depois dali eu não parei mais. Maísa montou. E ela montou a dança, né? E aí pronto, depois disso eu não saí mais. Quando eu cheguei na minha adolescência, ainda na Ebenezer, eu senti no coração de iniciar um ministério de dança. Quando eu peguei Tainá, Taislane, que eram bem pequenininhas, outras crianças, Nanda, que também está em outra igreja hoje, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que eu aprendi na Ebenezer. Me tornar quem eu sou, né? Conhecer Deus. Hoje estou em outro lugar. Eu sempre mantive um vínculo com o pastor. Até porque, né? Maísa, casada com meu cunhado, minha prima, não tem como. E mesmo assim, eu iria manter esse vínculo, porque é uma família que eu amo. Eu amo o pastor. Ele... Uma coisa assim que eu agradeço muito, porque ele, quando eu era da Ebenezer, ele sempre confiou muito em mim. Então, tudo que eu queria fazer, eu sabia que se eu chegasse para ele e falasse, pastor, eu quero fazer assim, assim, assim. Ele, vá, minha filha, só me comunique antes. Era a frase dele. Eu queria fazer alguma coisa na igreja, ele, vá, minha filha, faça, só me comunique antes. Pronto, eu trabalhava livremente na igreja. E é uma coisa que eu amava. Amava muito essa liberdade que ele me dava. E todo amor me deu todo esse tempo. E a confiança também. Obrigada, família Ebenezer. Obrigada, pastor Mário. E obrigada, minha prima Gisele. Viemos para a cidade de Juazeiro, né? Nós somos de Feira de Santana. E quando Deus assim nos chamou
para assumir esse ministério de pastor, a gente não sabia, a gente não fazíamos ideia de como a gente viria para cá, assim. E aí foi quando o Senhor colocou no coração primeiro de Ivani, através de um sonho que o Senhor tinha assim um chamado para nós a respeito de auxiliar na igreja, ajudar o ministério, mas nós não sabíamos qual era a igreja. Antes da gente vir para cá, a gente congregou no ministério, e aí foi quando o Senhor assim confirmou, nos mostrou qual era o ministério que era para a gente vir congregar, não só congregar, mas também trabalhar aqui no Ministério Batista Ebenezer. E aí a gente, orando a Deus, Deus nos mostrou essa igreja, quando ainda era no outro endereço, né, ali próximo ali do Hospital Sote. E aí foi quando a gente visitou o ministério e ali Deus começou a confirmar esse chamado. Hoje eu sou pastor, sou o vice-presidente do Ministério Batista Ebenezer. No dia 16 agora de outubro, completo 13 anos do pastorado, fui consagrado aqui no ministério, para mim foi uma honra. E estamos aqui trabalhando, ministrando aqui a palavra do Senhor. Trabalhamos aqui através do ensino da palavra, da intercessão, das pregações nos cultos e ajudando os irmãos, né, convivendo nessa coinonia, nessa alegria nos cultos. E aí nós vivemos assim uma vida assim abençoada com você. Nós viemos para o ministério, não falamos com o pastor José Mário, ninguém sabia que ele tinha esse chamado. E um certo dia, no culto de Santa Ceia, ele foi chamado lá na frente, né, pelo pastor José Mário, e foi consagrado a pastor. Só que antes disso, Deus já havia falado que ele ia ser consagrado a pastor em um outro ministério, em uma outra cidade, que seria uma cidade distante, mas o pastor nosso que falou isso com ele, disse: meu filho, você vai ser consagrado a pastor. Agora, não por mim, porque Deus não me autorizou que você seja consagrado a pastor por mim. Você vai ser consagrado em outro ministério, em uma cidade bem distante. Então, naquele dia de culto de Santa Ceia, foi assim, um mover sobrenatural de Deus, muito grande, tremendo. Porque antes o pastor José Mário não avisou para ele que ele iria ser consagrado, né? Só que Deus mostrou para ele em um sonho. A gente veio para cá, a gente já veio com um pacote completo, né? De promessas e de chamado. Então, tudo que estava acontecendo com a gente não era novidade. A gente já sabia, a gente só não sabia a data exata e o tempo exato do cumprimento dessas promessas. Por isso que a gente não teve dúvida que tudo que estava acontecendo ali, tudo que aconteceu, da gente vir para cá, da gente ser consagrado, da gente ser separado para o ministério e começar a desenvolver nossas atividades aqui, já era uma promessa do Senhor. O Senhor já tinha usado vários irmãos, pastores, missionárias, obreiros, até mesmo em sonhos, né? Eu lembro que Deus deu um sonho para Ivani, ela sobrevoando a cidade de Juazeiro, e a gente nem conhecia, não fazíamos ideia como era Juazeiro. A gente não conhecia, nunca tínhamos vindo aqui neste local, e Deus já tinha dado esse sonho para ela, né? Foi. Que ela sobrevoava a cidade, algumas ruas específicas. Tanto é que quando ela chegou, né? E eu ficava perguntando: meu Deus, que cidade é essa? Que eu falava com o Júnior: amor, eu sonho com a cidade, eu não sei que cidade é essa, mas eu fico sobrevoando a cidade, meu coração dói muito. Então, assim, quando a gente chegou aqui, cada lugar que eu ia, eu via: nossa, Deus me mostrou isso aqui em sonho. Foi isso aqui. E quando a gente veio para o Ministério Batista Ebenezer, Deus tinha me mostrado, né, em sonho, que a gente estava indo para um outro ministério. E no sonho eu sobrevoava a cidade novamente, e eu parava assim na frente de uma igreja e entrava. Porque antes a gente estava orando, pedindo a Deus que nos mostrasse e nos direcionasse qual seria a igreja que a gente ia congregar.
para onde Ele queria nos levar, que cumprisse a vontade dEle, não a nossa. Porque assim, a gente não conhecia ninguém na Ebenezer, né? Eu nunca tinha vindo na Ebenezer, nunca tinha ouvido falar da Ebenezer também. E nesse dia a gente veio. E quando chegou lá foi assim interessante, porque quem estava na portaria foi a irmã Hélia, né? Que assim nos recebeu muito bem. E a gente sentou no fundo, como eu falei, né? A gente vai para lá visitar, mas quando chegar lá a gente vai ficar quietinho. E porque a gente até tinha conversado, né, com o pastor da gente anterior, que a gente ia começar a visitar uma outra igreja e a partir de janeiro que a gente iria congregar nessa outra igreja. Mas assim, a gente não conhecia ninguém, nunca tinha ido, ninguém convidou a gente, porque realmente Deus havia mostrado e a gente sabia que Deus realmente... Em 2009 chegou a Mel, né? Mel nasceu e aí hoje Mel tem, nesse mês ela completará 14 anos. Então ela nasceu nesse ministério, cresceu nesse ministério. Que foi uma promessa de Deus também, né? Que Deus fez lá na Batista Ebenezer de Itamotinga, que Ele estava dando uma bênção para nós, como foi contado na história que vocês apresentaram muito bem no culto, né, do Dia do Pastor. Então, a gente viu assim Deus cumprindo mais uma promessa que Ele havia feito para a gente. O sonho que eu estava aqui na igreja e assim um som do céu muito lindo. Eu gosto de contar isso porque esse som não existe aqui na terra. Era um som muito lindo. Aí o pastor me chamava lá na frente. Eu lembro que estava até a missionária Cristiane no sonho, o pastor João, tinha outros irmãos, né? E ele me chamava lá na frente e alguns irmãos, todo mundo começava a orar. Mas esse som é muito lindo. Eu não consigo explicar esse som, porque não existe esse som aqui na terra e esse som vinha do céu. Então eu levantava as mãos, aí eu começava a orar. E aí eu não entendia muito bem, eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer? E aí quando passou-se alguns meses, que ela veio, né, e falou isso comigo, essa minha amiga, que eu ia ser separada para ser pastora. Depois de algum tempo, foi quando o pastor Josemário me chamou lá na frente e falou, né, que ia me separar por um período de 1 ano para eu ser consagrada pastora. E no dia eu falei, meu Deus, o sonho que eu tive, o que o Cristina, essa minha amiga daí também me falou, né, que iria acontecer. Então assim, a gente vê, quando Deus, Ele fala algo, Ele cumpre o que Ele falou, mas assim, tudo no tempo dEle, porque às vezes Deus fala algo para a gente e a gente quer que se cumpra no nosso tempo, mas vai ser cumprido no tempo de Deus e não no nosso tempo. Logo quando a gente chegou aqui, a gente tinha assim em mente de que a gente ia passar aqui um tempo, que era uma missão. Deus nos trouxe aqui para uma missão. Qual foi essa missão? O Senhor deixou bem claro que Ele nos trouxe para cá para ajudar o ministério, com 2 propósitos: de reestruturar, né, trazer vidas que estavam afastadas, ajudar no ministério, ajudar o pastor Josemário a tornar o Ministério Batista Ebenezer um ministério sólido, um ministério forte, que tivesse uma pregação sólida, que ajudasse os irmãos a crescer. E a gente veio com esse objetivo. A gente começou a investir nisso, fazer com que a igreja fosse uma igreja, se tornasse uma igreja no futuro, uma igreja não só grande em número, mas grande espiritualmente, principalmente fortalecida, alimentada na palavra. E a gente tinha essa sede de tornar o ministério assim, de fazer com que os irmãos crescessem assim, todos aqueles que entrassem no Ministério Batista Ebenezer sentissem esse calor, esse amor, essa união, essa coinonia de estar congregando junto com a gente. Então a gente sempre teve esse cuidado de não decepcionar, de não dar mau exemplo, mas de fazer com que todos que entrassem no ministério sentissem esse amor. Por isso que a gente nunca mediu esforços de estar no culto, de trabalhar, de desenvolver os nossos trabalhos aqui. O que eu aprendi muito aqui nesse ministério é que a gente tem essa autonomia de professar a nossa fé e de trabalhar, não é? Todo o trabalho que é feito aqui dentro do ministério, a gente vê essa união, a gente vê esse desenvolvimento, né?
desde o trabalho do grupo de dança até a ministração da palavra. A gente vê esse trabalho, essa koinonia, e isso é muito bom porque a gente vê como a igreja tem evoluído, tem crescido, tem se desenvolvido. Fala o propósito de Deus, né, para as nossas vidas. A minha é oportunidade de crescimento, né? O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui e crescermos juntos com o ministério, né? A gente tem aprendido muito também com o Ministério Batista Ebenezer. A Igreja Batista Ebenezer tem se tornado também um referencial para a gente, né? Tanto a gente veio ajudar a desenvolver esse grande trabalho, esse grande ministério, como a gente cresceu junto. Então eu definiria como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de fortalecimento, e isso o Senhor tem cumprido. Então eu acredito que o maior testemunho foi isso, foi a vinda de Mel, que mudou a nossa vida e mudou para melhor, e ao mesmo tempo a gente cresceu junto também. Não só foi Mel que cresceu, mas a gente também cresceu e fizemos também com que a nossa própria vida fosse uma pedra de construção também para o ministério. Então eu acredito que essa nossa experiência serviu também de um legado para a igreja, para que a igreja pudesse também crescer junto. Então eu acredito que esse testemunho foi marcante nas nossas vidas, no início, e até hoje tem sido essa vivência maravilhosa. E uma coisa assim que eu achei muito bonito também quando a gente chegou aqui foi a questão do caso das irmãs, né? Que assim eu achava todo mundo assim muito unido, principalmente quando tinha assim algum evento, né? As irmãs, posso citar nomes? As irmãs Dirleia, Elaine, a irmã Minelva, muitas outras irmãs, Gilvinha, todo mundo assim unido ali, sempre trabalhando, fazendo algo, né? E arrumando a igreja, limpando, trabalhando nos eventos, nas campanhas. E uma coisa também assim muito interessante, que eu lembro quando Melissa nasceu, que as irmãs foram lá em casa para fazer uma visita, e foi a pastora Gisélia, Gilvinha, a irmã Minelva, eu lembro até hoje. E até hoje, às vezes eu me pego assim, nossa, como eu sinto falta disso, porque era assim, aquele grupo assim, enorme, e todo mundo ia fazer essa visita. Eu não sei se as outras tiveram essa oportunidade, né, de receber essa visita. E ali foi um dia assim, muito assim, alegre, né, pra gente, porque pelo fato de você, assim, estar em uma cidade, você não ter parente nenhum perto ali, e de repente chegasse um grupo, né, de mulheres para visitar você, e assim, foi muito, assim, marcante pra gente também, né. E quando eu chegava na igreja também, com Melissa, porque não tinha ninguém para me ajudar. Eu lembro na época a missionária Miriam estava ainda, ela me ajudava muito a segurar a Melissa, a irmã Ivaldeste, ela me ajudava muito. Eu lembro quando eu chegava em casa, eu dizia que a irmã Ivaldeste não ia para a igreja, falava com o Júnior, a irmã Ivaldeste não foi hoje, que pena, meu braço está doendo, porque ele ficava lá no púlpito, né, sentado, ele não podia ficar me ajudar a segurar a Melissa. Aí tinha a irmã Gilvinha também, tinha a irmã, a outra irmã que me ajudava a segurar a Melissa também, Elaine. E assim, isso assim, foram coisas que marcou, né? Porque imagine você ficar o dia todo tomando conta de uma criança só, esperar seu esposo chegar para você. Então, quando você chega na igreja, ter várias irmãs para estar ajudando você. E então, assim, isso são coisas que marcam. Olha, a minha perspectiva em relação à igreja é que a igreja continue no caminho certo, buscando sempre a Deus, vivendo nessa comunhão, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. E o que eu espero do Ministério Batista Ebenezer é que ele cresça mais ainda, se torne cada vez mais uma referência na nossa cidade, aqui em Juazeiro, na Bahia, no Brasil, e que as pessoas que entrarem nesse ministério seja de fato
abençoadas por Deus, que receba de fato o plano de salvação. Esse é o meu maior desejo. Particularmente espero que seja uma geração comprometida, principalmente com a palavra de Deus, uma geração que busque ao Senhor com todo o seu coração, que adore ao Senhor Espírito e verdade e que não olhe para a dificuldade, mas que olhe para Jesus. Eu espero uma geração forte, uma geração espiritualmente equilibrada, emocionalmente, dedicada aos afazeres na casa do Senhor e que tenha amor e paixão pela obra de Deus, pela igreja, pelos cultos, pelas liturgias, que faça o seu melhor, que dê o seu melhor para a obra de Deus, sem esperar nada em troca, somente o amor e a alegria do coração de Deus, porque de certeza quem trabalha na obra de Deus tem recompensa. O pastor Josemário, ele sempre estava assim preocupado com a gente, né? Ele estava assim ligando para saber se estava tudo bem. E na época, meu esposo ele viajava muito e Melissa recém-nascida. E eu lembro que ele ficava: irmã, tá precisando de alguma coisa? O pastor Júnior tá viajando, se estiver precisando, pode me falar. Não fique com vergonha, não. Então, assim, isso também chama a atenção no ministério. Marcou a gente no ministério. É uma preocupação de estar preocupado, né? Estar preocupado com as ovelhas. E outra coisa que me chamou a atenção também é em relação à escala. Talvez tem pessoas que não dão importância para isso, mas eu sempre levei muito a sério essa questão da escala que a pastora Gisélia faz. Desde quando a gente chegou, que ela postava lá a escala, então na época ela, no mural, né, colocava lá no mural. Então, assim, se seu nome tá lá na escala, eu acredito que a pessoa tem que levar a sério. Então, isso me chamou muita atenção, que é assim um ponto assim marcante, que me chama a atenção até hoje, que se tá na escala tem que levar a sério o nome. A pastora Ivani aí mencionou sobre esse cuidado do pastor Josemário. Vale salientar que é com todos, né? Não é só com uma pessoa ou com pastores, com a nossa vida, mas ele tem demonstrado isso, essa preocupação, esse carinho, esse cuidado. Isso é um dom que ele tem, né? De estar atento às necessidades de outros irmãos, de outras pessoas, até pessoas que muitas das vezes não são do ministério. Ele tem dado e demonstrado esse cuidado e essa vontade de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa dele, né? Uma coisa assim marcante que é dele, que é muito importante para o ministério. Deixar aqui. Eu quero deixar justamente isso. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar algo de bom para as futuras gerações, para a geração que está agora começando agora, as crianças, adolescentes, juniores, até mesmo jovens, né? Então, e até mesmo irmãos mais velhos que eu quero deixar isso. Eu quero que as pessoas olhem para a gente não é como a perfeição, mas como alguém que tem compromisso, como alguém que tem sinceridade. E não só eu, mas os demais pastores, não vou mencionar nome para não esquecer o nome de todos, mas os pastores dessa igreja, desse ministério, são homens de Deus e mulheres de Deus. São pessoas comprometidas, são pessoas que são referenciais, como eu havia falado. Então essa é a maior dedicação que nós podemos, o maior presente que nós podemos dar para as ovelhas, para a igreja, é o nosso exemplo, que é o nosso referencial, para que a nova geração, essa geração atual, possa seguir essas referências e saber que está seguindo pelo caminho certo, que está fazendo a coisa certa e está andando no Evangelho de Cristo. Isso é o maior legado e a maior preocupação que nós pastores temos. Há alguns anos atrás, exatamente há 14, 15 anos, eu descobri que eu tenho uma doença. E teve
um processo muito grande, demorado. Eu vou contar para vocês, resumir em pouco tempo, mas só para descobrir a enfermidade foi 9 meses. Eu comecei a ter uma inflamação séria nos olhos. A cristalina dos meus olhos começaram como se fossem vazando, que causava uma inflamação, e eu procurei um médico, o doutor Laurentino Aguiar, um dos melhores oftalmologistas aqui da região, e servo de Deus também. E ele fez alguns exames, passou tratamentos anti-inflamatórios e não resolvia. E cada vez piorava mais a situação. E no decorrer desses tratamentos eu comecei a aumentar os sintomas. Comecei a sentir dores no corpo todo, desde os pés à cabeça. Era difícil para pentear o cabelo, era difícil para escovar os dentes, era difícil para levantar de manhã. Então o doutor Laurentino fez um exame que ele disse que eu estava com uma inflamação. Eu vou simplificar para os irmãos entenderem da forma mais simples possível. Na caixa do olho, estava inflamada, era a caixa do olho, meu olho não tinha nada, estava tudo normal no meu olho, mas doía, inflamava, incomodava, inchava. E aí ele recomendou que eu procurasse um médico, um reumatologista. Ele já estava desconfiado que eu tinha alguma doença grave. E aí eu fui para um médico, um reumatologista. Ele passou vários tipos de exame e ele me deu o diagnóstico que eu estava com um câncer raro, que nem nome tinha esse câncer ainda, que ele chamava de lama negra, que o sangue virava tipo uma lama. E aí ele me encaminhou para outro médico chamado Dr. Jorge Braz. Dr. Jorge Braz me pediu novos exames. Alguns sintomas que eu estava, além de dores no corpo, eram nódulos. Eu tinha nódulos em todo o corpo. Eu tinha nódulos atrás do joelho, eu tinha nódulos na axila, na virilha, eu tinha no pescoço. Em todos os lugares havia caroços em mim assim, menores que um limão, um pouco. E aí o Dr. Jorge Braz, ele resolveu fazer uma biópsia e retirou um nódulo do pescoço. Era horrível, era cheio de nódulos aqui, caroços. Quando eu cheguei a Dr. Jorge Braz, já tinha alguns meses, eu já tinha passado por vários médicos, vários exames, e ninguém conseguia dar o diagnóstico. Até chegar nesse que achou que eu estava com câncer. Nesse percurso eu já estava bem magra, meu cabelo estava caindo, eu sentia dores no corpo todo, eu tinha vazamento de sangue nas unhas. Meu pai do céu, muito difícil. Então ele tirou o nódulo, mandou para Salvador. E aí foi examinado e não houve diagnóstico, não tinha doença. Não tinha um diagnóstico preciso. Ela tem esse câncer, ela tem essa doença, não tinha esse diagnóstico. E quando chegou nessa fase, como eu dizia aos irmãos, já tinha vários meses eu tentando descobrir o que estava acontecendo, qual era a doença que eu tinha. Deus tinha usado o pastor Júnior, Carlito Júnior, ele era novato na igreja, tinha poucos dias que tinha chegado, e numa das oportunidades Deus usou ele. A gente não tinha amizade ainda, eu não tinha amizade com o pastor, eu não o conhecia ainda, nem ele, nem a pastora Vani. E aí Deus usou ele e disse para mim que não haveria morte, que eu não morreria, mas que eu teria que passar por todo o percurso, toda a prova eu ia passar, porque isso serviria para melhorar a minha vida com Deus. Eu era muito vaidosa, eu era mulher de academia, eu tinha músculos, eu tinha um cabelo na cintura, eu gostava de andar maquiada. Na minha regra era Deus, para mim Deus era em primeiro lugar.
Mas depois de Deus era eu. Depois de Deus era eu de novo. E talvez Deus queria me mostrar que Ele não estava nesse primeiro lugar. Que esse primeiro lugar era meu eu. E depois era meu eu, e depois era meu eu de novo. E Deus estava ali de companhia. E hoje eu sei que tudo o que eu tinha, que era mais importante para mim, Deus mostrou que aquilo não tinha nenhum tipo de importância. Que o meu físico não tinha importância, que meu eu não tinha importância, que minha vaidade não tinha importância, que os meus músculos não tinham importância, que os meus sonhos não tinham essa importância toda, se Ele não tivesse em primeiro lugar. E nessa hora, quando eu pensei que todos iam me abandonar, a igreja me abraçou de uma forma que nem minha família chegou a me abraçar. Os irmãos faziam visitas constantes de oração na minha casa. Os irmãos chegavam, aquelas senhoras chegavam, a irmã Hélia, e a mãe da irmã Hélia, que como eu disse já era idosa, chegava na minha casa e se ajoelhava e chorava, pedindo a Deus misericórdia pela minha vida. E ali Deus começou a me mostrar assim, tá vendo? O que é importante na tua vida. Deus começou a tirar toda a vaidade, porque a vaidade não importava mais. Eu achava que eu era a mulher mais forte do mundo, que nada podia me abalar, que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava de nada. Eu estava com Deus por conveniência. A pastora Gisele, todo final de semana, praticamente estava na minha casa com um grupo de oração de senhoras. Aconteceu uma coisa interessante, que eu não sei se todos os irmãos conhecem. O delegado Charles Leão morava perto da minha casa. E aí quando foi um dia, estava um grupo de senhoras na minha casa. E minha casa era muito pequena, muito humilde, sabe? Hoje a gente já conseguiu aumentar, a gente cresceu. Deus abençoou, abriu as portas. Mas nessa época era tudo muito pequeno, muito simples. E aí eu lembro que estava estacionado um monte de carro na porta da minha casa. Carro da pastora, carro das irmãs. E lotado de senhoras ali em oração por mim. E parou um carro da Polícia Civil com o delegado. E eles desceram, entraram, invadiram a minha casa e perguntaram o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo aqui. E aí a pastora, juntamente com as irmãs, disseram: nós somos evangélicos e tem uma irmã da nossa igreja que está doente. E a gente está vindo aqui fazer intercessão e oração. E ele entrou no meu quarto para ver se era verdade. E dali saiu envergonhado. Porque realmente só tinha senhoras e eu numa cama, debilitada, e elas ali em oração, chorando por minha vida. E aí o pastor, quando ficou sabendo que o médico já tinha dado 15 dias de vida a mim, falou para meu esposo: só tem 15 dias de vida, vai morrer, não tem mais jeito, vamos tentar aumentar o período dela, o tempo dela. O pastor fez um voto a Deus, o pastor José Mário, e disse a Deus que ficaria 7 dias a pão e água. E muitos irmãos fizeram esse tipo de voto por mim. Tiraram um tempo da sua vida, um horário para estar orando pela minha vida nas madrugadas. Muitos irmãos diziam assim: oh, hoje de madrugada Deus me acordou e eu fui orar pela irmã Késia. Houve um laço tão forte, sabe? Eu confesso aos irmãos que se Deus me levasse, se Deus resolvesse me recolher, eu ia tranquila. Porque eu tinha certeza que Deus estava comigo pelo cuidado que Ele tinha. Ele teve um cuidado tão grande, um amparo tão grande. Ele mobilizou a igreja todinha a meu favor.
Meu esposo, Jesus. Meu esposo não comia. Meu esposo tinha dificuldade de vir adorar a Deus. Que ele é levita. Ele vinha para o louvor, ele vinha para os ensaios arrasado. E enquanto eu dizia, Deus, se o Senhor achar que está na hora de me levar, ele dizia, não, não leva não, que eu não estou preparado para perder. Eu não estou preparado para perder, meu esposo dizia. E a igreja repetia tudo isso todos os dias para Deus. A gente não está preparado para perder a irmã Késia. E eu perguntava, Deus, o que esse povo viu em mim? Só nada. Eu sou tão humilde, sou tão pequena. A única coisa que eu tinha perdido, que era meu orgulho. Minha vaidade eu tinha perdido. O meu cabelo caiu, minha pele manchou. Eu fiquei magra, que a pele estava grudando nos ossos. Eu fiquei esquelética, esquisita. Assustador ter a vez de eu chegar no médico para consultar e as pessoas se afastarem de mim. Para os irmãos terem ideia da minha aparência, como é que estava. Eu tive que mandar cortar o cabelo igual um de um homem na época. Porque o médico disse que eu estava perdendo todo o cabelo. E aí o Dr. Jorge Braz me encaminhou para um médico de câncer, especialista em câncer, Dr. Grey Portela, diretor-geral do Hospital de Câncer de Petrolina. Já foi um milagre ele me receber, porque quando a gente foi para marcar a consulta, disseram que só tinha vaga com 3 meses. O Dr. Jorge Braz tinha me dado 15 dias de vida. E aí a igreja começou a orar de novo, interceder. E aí conseguimos uma vaga através do Dr. Jorge Braz, que eram amigos. O Dr. Grey me examinou e disse se a senhora tinha câncer. A senhora não tem mais câncer. O teu diagnóstico hoje é de uma doença crônica chamada lúpus. Eu vou te enviar para outra médica, onde tu vai fazer um tratamento e vai ficar tudo bem. Ele me encaminhou para esta outra médica. Quando chegou lá, ela disse que não daria mais tempo. A doença estava muito avançada. Não daria mais tempo para fazer um tratamento normal, como uma base de comprimido de remédios. Que para poder eu ter alguma chance de recuperação, de cura, eu teria que fazer uma aplicações na veia, que é chamada de pulsão, que é tipo um coquetel, que eles fazem essa medicação e aplicam diretamente na veia. Só que cada aplicação, meus irmãos, era R$2.600. Eu não tinha mais um centavo. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente já tinha investido para descobrir qual era a enfermidade que eu tinha. A gente tinha esse valor guardado no banco para fazer a reforma da nossa casa. Para crescer a nossa casa, que era 3 vãos só. E a gente já havia gastado todos o dinheiro, centavo por centavo, já estávamos devendo. E aí só que ela disse bem assim, eu não sei porquê, mas Dr. Grey resolveu te doar as aplicações. Ele vai doar todas as 3 aplicações para você. Agora só depende de você, se o teu organismo vai suportar ou não. E aí o que acontece? O meu organismo suportou. Sabe por quê? Porque não era para a morte. Eu já havia usado o pastor Júnior e disse que não era para a morte. Sabe por quê? Não era para a morte. Porque Deus já tinha feito o que Ele queria fazer na minha vida. Ele já queria ter mostrado para mim o que realmente era importante. Que era Ele na minha vida. Que era meu esposo na minha vida. Que era o meu filho na minha vida. E que era a igreja na minha vida, os irmãos. Sabe? Deus já tinha mostrado naquele percurso todo
que o mais importante era o Senhor. E que a ilusão que eu achava que era importante não tinha valor nenhum. Que o importante era Ele na minha vida, que Ele que poderia mudar tudo, que Ele que tocou no coração do pastor para fazer um jejum em prol da minha vida, que Ele que tocou no coração das irmãs para estar em oração pelas madrugadas pela minha vida, que Ele que aquebrantou o coração do meu esposo para estar orando e pedindo a Deus que não tinha condições de me perder. Que o Espírito Santo usou cada um de vocês para orar pela minha vida, pela minha salvação, para que hoje eu pudesse estar aqui, para estar testemunhando para cada um de vocês o que Deus fez na minha vida. Esse foi o importante. Era esse o alvo, hoje eu sei disso. O que era que Deus queria me mostrar. O que realmente tem importância. Eu não sabia isso. Eu não sabia quanto custava tudo isso. Eu não sabia o que valor tinha tudo isso.